Ética tem hoje um programa muito diferente dos outros. A equipe da TV comunitária estava na Praça da Savassi fazendo um trabalho externo. E aí, a nossa grande produtora, a Kelly, estudante de jornalismo, comunicação, da Newton Paiva, ela aproveitou para fazer perguntas para a população, pessoas que passavam ali, né, sobre o momento político atual. O que aconteceu foi o seguinte: as pessoas manifestaram um interesse muito grande, mas, ao contrário de responder, elas nos enviaram perguntas sobre o momento político atual. Bem, eu, então, instada a responder, convidei o professor José Luiz Quadros Magalhães, que eu já vou falar aqui, né, meio separado, que é cientista político e, portanto, tem a obrigação de saber, e sabe muito, né, sobre essas questões teóricas e práticas que fundamentam essas perguntas que as pessoas nos enviaram e pode enriquecer mais essa entrevista. Então, o professor Zé Luiz, ele é professor de Direito Constitucional. Eu não sei se tem mais coisa, ele acrescenta depois. Da UFMG, da PUC e da FADISA de Montes Claros. UFMG e PUC aqui em Belo Horizonte, né? E o professor cientista político, que eu já falei, e ele é coordenador de uma rede muito interessante, que é coordenador da Regional Sudeste da Rede por um Constitucionalismo Democrático. O professor Zé Luiz, ele nunca sossega. Ele está sempre assim nas frentes das questões mais complexas e mais importantes do nosso tempo. Então, eu vou passar a primeira pergunta para o professor José Luiz, porque eu já falei muito, a gente vai trocando, né? Então, professor Zé Luiz, a primeira pergunta foi feita pela Maria José e ela se qualificou como recepcionista. Quanto tempo o Brasil leva para recuperar da crise? Eu acho que é uma pergunta muito atual, né? É em cima do momento que nós estamos vivendo e o Zé Luiz vai começar a responder. Pois é, Caia, foi uma grande satisfação, né, estar aqui no seu programa, né, sempre conversar com você, é muito bom, né, Caia, que é uma lutadora, né, pelos direitos humanos, pela democracia, tem uma história de vida fantástica, né, nessa luta, né, da qual nós tivemos a oportunidade, tive a grande honra de participar um pouco dessa história, né. E, pois é, a pergunta da Maria José é uma pergunta muito importante, mas é uma pergunta que talvez para respondê-la a gente precisa de muito tempo. Então eu vou tentar ser sucinto, primeiro entendendo o que é uma crise, né? O que é crise? Quando a ideia da palavra crise é quando, vamos imaginar, quando algo entra em crise, você tem duas soluções possíveis. Ou supera a crise, ou isso que entrou em crise desaparece. Então a crise ela sempre tem que ser algo transitório. Então, aí a primeira coisa que a gente precisa pensar é de qual crise nós estamos falando e se efetivamente é crise mesmo ou faz parte do sistema. Então, a pergunta, desde que eu nasci, né, nós vamos 53 anos, que eu ouço crise. Estamos em crise, a crise agora, a crise agora. O que talvez me leve a pensar, ou a gente desconfiar, de que muito do que a gente chama de crise não é crise, mas faz parte do próprio sistema. O sistema é isso, o sistema se alimenta disso e não vive sem isso. Então essa ideia de crise, que é algo que vai levar até o final, não é verdadeira, porque esse sistema ele se recicla e se alimenta disso que é chamado de crise. Então, agora, eu queria também só acrescentar um pontinho para você comentar nessas suas avaliações. O tanto que a mídia contribui para isso. A mídia o tempo todo fala assim, a crise do governo Dilma, a crise da economia, a crise política. E aí a intenção é não tanto a existência dessa crise, mas criar
inventar uma crise que é uma crise real, por exemplo, para o governo e para o PT. Que se nós não tivermos capacidade de reação, o povo brasileiro não tiver capacidade de reação e defender a sua vontade, a vontade popular nas urnas, que acabou de escolher esse governo, né, no início agora do ano, aí efetivamente pode, a ideia de crise aí, ela é verdadeira, por exemplo, para o PT e para o governo. Então, primeiro a gente pensar qual crise é isso. Né? A quem interessa essa crise? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte, olha, tem sido divulgado, não na grande mídia, né, mas nas redes sociais, em jornais importantes, mas com menor circulação, etc., tem sido divulgado, por exemplo, como que os bancos tiveram agora um lucro histórico. Então, os bancos não estão em crise. A gente vê o lucro histórico do Itaú, do Bradesco, tem sido aí amplamente divulgado nas redes sociais e, como eu disse, alguma na imprensa, mas isso não é dito na grande mídia, na grande imprensa. Né? Outra coisa, foi divulgado também nas rádios, nas redes sociais, o lucro de determinadas empresas. Então a gente pode pensar, olha, existe crise para alguns, mas não existe crise para outros. Então, nesse sistema, a crise de alguns gera a riqueza ou o aumento do ganho, né, de outros. E a gente pode pensar também, agora, as várias dimensões dessa crise. Então, acho que, em um primeiro momento, houve todo um ataque feito pela mídia brasileira contra o governo Dilma na intenção de promover a eleição do Aécio Neves. Não acontecendo isso, esse ataque ele é renovado na tentativa do impeachment, desestabilização, de pressionar a presidenta a uma renúncia, ou seja, eles querem, de qualquer maneira, pressionar para tirar o governo, esse governo, né, que começa um projeto popular eleito democraticamente, recém-eleito democraticamente, foi no início desse ano, né, a eleição, desconsiderando a vontade de mais de 50 milhões, né, de brasileiros. Um outro fator que eu acho também importante a gente pensar é que então há uma crise intencional gerada para tentar destabilizar o governo, né, retirar o governo, retirar um projeto político popular, né, que foi responsável nesses últimos 12 anos pela transformação do Brasil, transformações importantes que a gente teve. Agora também pensar isso dentro de uma esfera maior. Né? Essa crise, enfim, qual crise? Mas ela representa também um ataque a governos populares na América Latina. Então, nós temos que pensar o Brasil inserido dentro de um contexto maior, que é o contexto da América Latina, dos governos populares importantes que fizeram transformações sociais, econômicas, políticas importantes, como o que aconteceu no Uruguai, na Argentina, especialmente na Bolívia, no Equador e na Venezuela. Né? A Venezuela, eu estive recentemente na Venezuela, eles contam eu tive uma reunião com o representante da ONU, da FAO, né, que trata da questão de alimentação, na Venezuela, e ele me contava que há 15 anos atrás, portanto, antes do governo Chávez, existiam 4 milhões de venezuelanos que passavam fome. E eu perguntava para ele, e agora? Ele fala, e agora não tem mais ninguém passando fome. E esse avanço, né, contra a fome, contra as pessoas que passam fome, tem sido uma característica. Foi muito comemorado o Brasil ter saído do mapa da fome. Sim. E ele é visto como um exemplo em vários campos, né? E, de novo, recentemente, de novo, o Brasil foi elogiado pela FAO. Agora, essa semana, de novo, a FAO elogia o programa para eliminar a fome do nosso país, né? E que é uma realidade, é um processo real que a gente tem acompanhado muito isso. Então, a gente tem que entender isso também. Há um ataque sistematizado, né, que aí se insere dentro de um contexto global. Né, a esses governos populares. De onde vem esse ataque? E aí, rapidamente, só para levantar essas questões... Sim, não, mas eu acho que é essa avaliação mesmo que eu esperava. Mas, que bom. Então, só para contextualizar, a pergunta importante da Maria José, pensar isso dentro de um contexto global. Né? Por isso que a gente fala quais crises, né? A quem serve essa crise, em que medida é crise, para quem que é a crise. Então, você tem hoje um embate global que é o embate econômico global e o embate ideológico global, fortíssimo. Né? A luta ideológica é fortíssima. E você tem, dentro disso, BRICS, de um lado, né, que são as chamadas economias emergentes, né, ou que já emergiram, como o caso da China, né, que seria o Brasil, BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Essas novas economias que ameaçam tomar a frente da economia global, né, um mundo que vai se mostrando multipolar, ocupando espaços que há
500 anos pertencem à Europa, né, e um pouco mais recentemente aos Estados Unidos. Então, de um lado você tem Estados Unidos e União Europeia, a União Europeia numa crise gravíssima e os Estados Unidos também. Do outro lado você tem os BRICS. E os BRICS iam de vento em popa e a Europa afundando e os Estados Unidos também. Então a gente tem que entender isso. Há uma reação, há uma guerra econômica global, né? E a resposta que vem agora é a resposta dos Estados Unidos e da Europa, que não vai querer perder espaço. Mais um dado, a China passou a economia norte-americana, né? E quando você ataca, então, hoje há essa luta, e quando você ataca os BRICS, você está atacando a economia brasileira, né? O pré-sal, a Petrobras. Isso faz parte de toda uma estratégia de destruir a economia brasileira que vem, né, nessa luta global. Então, não é uma visão, sempre Estados Unidos, império, é luta global por espaço. Eles estão reagindo e a gente tem que se proteger disso. E eu te colocaria até uma pergunta. Sinais, são estes sinais que você levantou aí, talvez de uma crise, aí sim, crise mesmo, do capitalismo? Sim. Olha, essa crise do capitalismo, eu diria que seria maravilhosa. Crise mesmo, porque crise leva ao fim. Não é o que Marx previu. É o que Marx previu. E olha que outro dia eu li um texto tão interessante, falando se a gente pegar o Manifesto Comunista de Marx, né, no século XIX, 1848, né, se a gente pegar trechos do Manifesto Comunista e publicar hoje num jornal econômico, você vai achar, nossa, o cara escreveu hoje. E o cara escreveu há mais de 150 anos. Né? E ele previu, olha, vem essa crise. Só que aí, eu acho... Você está querendo ver o fim do capitalismo, professor? Estou. Porque o capitalismo traz morte, destruição, desigualdade, guerra, violência. O capitalismo se alimenta da corrupção, o capitalismo precisa da corrupção. Né? Agora, a crise de 2008, eu pensei, nossa, agora o negócio vai. Agora nós vamos conseguir construir uma outra sociedade, uma outra economia, com lugar para todo mundo, com felicidade, etc. E aí o problema é que o que aconteceu em 2008? As grandes empresas saíram daquela crise ainda mais fortes. Né? Então, talvez, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa crise hoje, se a gente começar a analisar o que está acontecendo, o brasileiro, a maior parte dos brasileiros, né, os mais pobres, assalariados, trabalhadores, pequenos empresários, microempresários, eles estão começando a ter grandes problemas. Mas quem está se dando bem com essa crise brasileira? Os banqueiros, os grandes empresários, né, como os dados têm mostrado, né, são números que têm mostrado que os ganhos deles são enormes, são recordes. Então, a crise para quem? Né? E aí, talvez, minha amiga Caiafa, ainda não seja a crise final do capitalismo. Pode ser o capitalismo financeiro, Pode né? ser o capitalismo financeiro se reforçando, né, crescendo ainda mais. E aí Pois é, mas eu acho que é uma coisa também que, como na postagem que eu fiz ontem, eu vou pôr em tom de presta atenção. Isso. Presta atenção, porque pode vir por aí, a questão vai ser ruim para nós também. Sim. Uma guerra de pobre contra rico, sim, mas eles podem estar provocando esse tipo de coisa. Com certeza. E a gente não sabe no que vai dar. Com certeza. E aí, essa é uma hora, eu acho que aí é uma brincadeira com fogo, e isso é o que está acontecendo no mundo inteiro. Se a gente vê a questão da imigração hoje na Europa, Exato. é exatamente isso. A Europa está sendo invadida por centenas de milhares de imigrantes que vêm das zonas de conflito ali do norte da África, do Oriente Médio, que estão invadindo, hoje eles estão chegando ali pela Grécia, estão invadindo a Grécia, em crise, chegando pela Macedônia, para tentar chegar até a Alemanha, a Inglaterra, né? Pois é, o problema é o seguinte, pensando aqui agora, enquanto você fazia toda essa nossa avaliação, eu pensei que nós não vamos limitar. Nós vamos limitar tempo para as pessoas não cansarem. Mas nós vamos organizar esse trabalho nosso de modo que ele tenha frutos bons. Sim. Então, não vamos ficar preocupados muito com o tempo, não. Se for preciso, você vai voltar aqui em outros programas. Claro, claro. Talvez a gente crie uma época de um tom assim de formação mesmo, e nós voltamos aqui. Mas agora eu vou precisar dar um intervalo, claro, e nós vamos voltar daqui a 1 minuto, como sempre. Tá. Então, pessoal, daqui a 1 minuto nós estamos de volta.
Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Pois bem, hoje nós estamos recebendo aqui o querido professor José Luiz Quadros. E eu falo querido professor porque vocês viram, ele é professor da UFMG, é professor da PUC, e eu nem sabia disso, ele é professor da FADISA, em Montes Claros. Eu até perguntei para ele se tinha voo para lá, ou se ele tinha que cascar em estradas que a gente sabe aí pelo interior. Aliás, a gente não sabe o que vai encontrar, né, pelas estradas. E ele me contou que não, que tem uma facilidade, inclusive, que coisa boa. E eu queria muito que os empresários que estão tendo aí lucros extraordinários ouvissem essa entrevista para dizer o seguinte: pô, aplica alguma coisa lá para o lado de Teófilo, de Nanuque, né? Porque o sul de Minas... E agora eu fico muito feliz em saber que Montes Claros, no norte de Minas, facilita essa relação com o mundo de cá, né? O mundo de cá. Mas, então, o professor José Luiz, que dá aula nesse mundo todo, ele é visto pelos alunos, muito visto pelos alunos, e... ele é coordenador da Regional Sudeste da Rede por um Constitucionalismo Democrático. Gente, direito constitucional é a base, o constitucionalismo é a base de organização do Estado desde quando o constitucionalismo apareceu. Então, essa rede por um constitucionalismo democrático latino-americano vai ser da maior importância para todos nós. E por isso que eu falei para o José Luiz Quadros que nós não vamos ter não vamos ficar apertados no tempo. Nós vamos discutir essas questões aqui e vamos formatar os programas ter um formato diferente. Quais foram os principais fatores que resultou na crise? Eu queria responder quais foram os principais fatores em que resultou a crise. Agora nós já vamos estar discutindo que essa crise, como ela é apresentada, foi uma crise forjada, uma crise criada. Eu sempre imaginei isso também. O que acontece? O Partido dos Trabalhadores, e junto com a esquerda progressista, PCdoB, né, e vários outros partidos, ou às vezes pedaço de partido, mas o PSOL, o PSTU, às vezes os partidos menores, mas que têm sua representação, têm as suas propostas. Assim como o PT, eles têm um conteúdo político, eles têm uma prática, uma ação, é a teoria e a prática juntos. Eles estudam, eles querem saber o que apresentar para o país, né? Assim como o PT, eles têm ideais, eles têm utopia. Então, é uma turma que hoje está ligada numa unidade da esquerda progressista, formada por todos esses partidos que eu acabei de mencionar aqui. Pois é. Então, o que acontece? O PT, aí o professor é que vai ter que explicar um dia, o PT cresceu mais do que esses outros partidos. Então, o PT hoje passou a ser uma referência maior e vem conseguindo eleger o presidente, coisa que a direita do Brasil, a elite do Brasil, aquele 1% que ganha
um tanto de dinheiro que a gente não é capaz de imaginar, né? Contra os 99, pode ser que tenha mais de 1%, viu? Um e alguma coisa, 1,105 aí na frente. Pode ser que tenha. Mas, com certeza, 98% do resto dos brasileiros somos nós. E aí, o que acontece? O PT começa a ganhar. O Lula, quando ele foi eleito, ele começa a ter o apoio de empresários, começa a ter apoio, inclusive de parte dessa elite, né? E vai se formando, através desse tempo, um medo extraordinário de que o PT, de que comece a não ter volta nesse país. O que a gente, na discussão assim, né, no meio das turmas, e eu até no Facebook eu coloco hoje com muita coisa, que é uma linguagem fácil de todo mundo entender, que o PSDB não ganha mais de jeito nenhum nesse país. Ele ganha no tapetão, que é o que eles estão querendo fazer agora. Então, o que aconteceu? Eles começaram com o mensalão para ver se eles quebravam a espinha da esquerda, mas principalmente do PT. Então, eles começaram a trabalhar contra o PT com 2 pesos e 2 medidas, e um objetivo final, a destruição do partido como partido, varrer o PT da realidade brasileira. E aí começou o mensalão, passou uma ideia, tinha gente de outros partidos condenados também, mas o criador de tudo, aquela pessoa que foi, não sei se eu vou pesar na medida aqui, mas que foi comparada a Satanás, era o Satanás em pessoa, era o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, contra quem até hoje não se tem a menor prova. Não se tem uma prova para condenar o Zé Dirceu. Alguém pode falar assim para mim, mas ele era. Aí eu vou falar, ele pode até ser, mas não tem prova. E o direito não admite esse tipo de coisa. Bom, então, veio o mensalão, todas as condenações, o PT foi para a cadeia. Vocês imaginam quanta gente ligada à direção do partido? O Zé Dirceu, que é um grande teórico e uma pessoa muito sagaz. Ele é um iluminado para dizer as coisas que um partido político precisa fazer. Uma pessoa que a vida inteira lutou, trabalhou politicamente para que as pessoas mais pobres pudessem virar agente da sua própria história e tivesse arroz com feijão na mesa para comer. O Zé Dirceu, o Delúbio, que sempre foi uma pessoa dedicadíssima a todo esse trabalho, o Delúbio foi a segunda pessoa condenada, presa, né? O Zé Genuíno, que muita gente que não tem nada a ver com o PT, entrou naquela contribuição para a multa dele, porque sabia que o Zé Dirceu tinha sido... O Zé Dirceu não, perdão. O Zé Genuíno tinha sido uma pessoa que foi absolutamente vilipendiada nesse processo todo. Bom, eu vou dar uma resumida, porque a televisão, o tempo vocês já viram, né? Então, nós vamos ver o seguinte. O mensalão era para ter quebrado a coluna, né, a coluna dorsal do PT, para que o PT não ganhasse as eleições. Portanto, a Dilma não ganhasse as eleições e Aécio Neves fosse o eleito nas eleições de 2014. Tem uma história muito complicada aí no meio, que nós vamos abordar isso numa outra entrevista, que é a história do Eduardo Campos. Eu não estou convencida até hoje que o Eduardo Campos morreu de morte morrida.
É uma história que nós vamos conversar aqui. Tem as consequências que tiver, nós vamos conversar aqui. Bom, depois das eleições que a Dilma ganhou, né? A Dilma falou em quê? Em promessas. Eu não gosto dessa palavra. Bom, mas vamos falar a linguagem que todo mundo, às vezes, muita gente quer entender. A Dilma falou em propostas de governo. E ela falou em propostas a serem implementadas em 4 anos, que é o mandato que o político tem. E aí, a Dilma está sendo crucificada porque nos primeiros meses as pessoas não veem muitas coisas aparecerem. Agora, dá uma olhada na internet, nas ferrovias, nas hidrovias, nas rodovias, principalmente numa que liga o Atlântico ao Pacífico, passa por outros países, está sendo uma ferrovia, desculpa, está sendo muito aguardada por outros países importadores, porque vão poder chegar na América Latina num porto que vai facilitar. Aí vai passar por Goiás, Mato Grosso do Sul, os estados produtores de grãos, né? Como que o governo Dilma não está fazendo nada? E lá nessa região está tendo emprego para todo mundo. Eu acho que se o pessoal, ao invés de vir para o Sul, for agora para o Nordeste, é capaz da coisa ter uma aparência diferente para muita gente. Pois é, então eu vou só anunciar o 3º período dessa coisa que foi montada para, sob 2 pesos e 2 medidas, acabar com o PT e acabar com as lideranças do PT. Que o pessoal diz que a Operação Lava Jato, enquanto não chegar no Lula, não vai sossegar. E a gente vê que é isso mesmo que eles querem, né? Então, para mim, eu considero esse último momento, que é a Operação Lava Jato, ela está fazendo muita coisa de boa, e hoje eu não questiono ela mais não. Eu questiono os 2 pesos e 2 medidas e esse é o objetivo final, né? Então, nós vamos ter também que acabar de considerar isso num próximo programa, e eu vou aproveitar aqui, nem vai aparecer pode até aparecer, né? Mas ele não vai falar mais. Eu vou agradecer muito ao professor José Luiz, dizendo para ele que ele vai ter muito tempo para falar. Eu não vou me condicionar pelo tempo. Posso falar só 15 segundos? Pode. Não, só um dado que eu recebi aqui, que o telespectador pode e deve conferir, né? Que é o seguinte: dos 27 já condenados pelo Lava Jato, nenhum do PT. Dos 65 que estão sendo julgados, 2 do PT. Dos 43 políticos sendo investigados, 6 do PT. E isso a mídia não diz e fala que a crise, o problema e a corrupção é só do PT. Então, vale a pena o telespectador conferir esses dados. Falar, confere esses dados, hoje você tem informação na internet, etc., para começar a desmontar essa grande farsa que está aí na mídia. Pois é, inclusive eu queria te dizer o seguinte, eles não são do PT, mas a relação deles, a Lava Jato vai provar que foi com o PT, provavelmente com o Zé Dirceu. Vamos lá, nós não vamos poder falar mais nada. Isso. Eu quero ter um tempinho só para agradecer as pessoas que sempre nos acompanham nesse tipo de trabalho. E se acharem que esse trabalho é importante, avisem outras pessoas para darem validade à TV comunitária. Nós vamos ficar muito agradecidos. Então, até a próxima.